Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Judas. O nosso desejo era termos terminado as sequências que fizemos nesse parêntese dos cultos públicos, antes dos cultos retornarem, mas aprova o Senhor nós voltarmos antes, louvado seja Ele por isso, e então nós terminaremos a exposição da Epístola de Judas, no próximo domingo, e depois retornaremos às exposições ordinárias que nós fazíamos antes da suspensão dos cultos. Judas, nós leremos hoje, irmãos, do versículo 11, até o versículo 19. Judas, versículo 1, do versículo 11, ao versículo 19. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor, nosso Deus, nesse tempo que teremos da disposição da sua palavra. Senhor, que grande alegria que abrimos a Escritura Sagrada nesse dia do Senhor. Não mais, Senhor, diante de uma tela, simplesmente, pelo menos parte da igreja, não mais dessa forma, Senhor, mas sim diante da Tua palavra, olhando um nos olhos dos outros, Senhor, lendo a Tua palavra juntos, meditando nela juntos, Senhor, usufruindo desse meio de graça que o Senhor nos deu. Que grande bênção o Senhor nos dá nesse dia do Senhor, 2 de agosto de 2020. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele que nos regenerou, que nos transformou, que esse mesmo Espírito nos ilumine o entendimento para entendermos a Tua palavra, Senhor, para amarmos ao Senhor e odiarmos o pecado e o erro e a heresia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse tempo de exposição em Judas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, até aqui, irmãos, nós vimos Judas fornecer dois grupos de características dos falsos mestres e a certeza da sua condenação. Nós vimos que o primeiro grupo, no versículo 4, ele elenca como um princípio geral que eles são homens ímpios, que eles já têm a condenação pronunciada sobre eles e que eles transformam a libertinagem em graça, transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem, ou seja, adulteram a graça. E esse é o conteúdo básico do ensino dos falsos mestres, irmãos. E então Judas também nos argumentou a favor da condenação deles, do versículo 5 ao versículo 7, dizendo: é certo que eles serão condenados. Não é uma coisa incerta, não há uma dúvida em torno disso aqui. Eles serão condenados. Então ele nos traz 3 eventos do Antigo Testamento que mostram que Deus seguiu um padrão e ele vai seguir o mesmo padrão com os falsos mestres. Agora, irmãos, o Judas vai continuar nos mostrando outras características desses homens, que são basicamente 2, poderiam ser resumidas em uma só, mas para efeito didático aqui nós separaremos, que são, eles são homens carnais,
E eles são homens sediciosos, isto é, eles provocam divisões. São homens carnais e são homens sediciosos. Para que, irmãos, nos ajude a igreja a ter gravada a estrutura de Judas, né? Eu vou recorrer a um jogo mnemônico, isto é, um jogo de memorização, que o reverendo Augusto Nicodemos ele propõe, né, quando ele trata a epístola de Judas. Tudo começando com a letra C, só para os irmãos caminharem na epístola sem se perder. Primeiro, os falsos mestres eles devem ser confrontados. Foi o que nós vimos no versículo 3, quando chama a igreja a apologética, a batalhar pela fé, a lutar pela fé. Depois, esses falsos mestres, eles já são e serão condenados, confrontados, condenados, e aí ele fala dessa condenação pré-anunciada e certa. Depois, ele passa a elencar as características do caráter desses falsos mestres. E por último, ele vai mostrar que a igreja ela deve cuidar-se para caminhar no sentido de diferentes falsos mestres e cuidar de outros irmãos que podem estar sendo tentados por esses falsos mestres. Hoje nós veremos, irmãos, essa característica, essas últimas características dos falsos mestres, para que então nos dediquemos nas próximas exposições ao que Judas fala tocante à igreja. Como a igreja ela deve lidar uns com os outros e ela deve se guardar dos falsos mestres. Então, primeiro, irmãos, vejamos, os falsos mestres, eles são carnais. E isso é descrito em todo o texto que nós lemos. A parte da divisão é apenas o versículo 19. São esses que promovem divisões. Então, a primeira coisa, irmãos, eles são carnais. A partir daqui, irmãos, Judas ele vai fazer uma série de trovejadas. Vocês perceberam que ele não pega pesado, ele não pega leve, ele pega muito pesado quando ele vai falar dos falsos mestres. Ele usa adjetivos muito duros. E ele começa com uma expressão, versículo 11. Ai deles. Ele está falando dos falsos mestres, então ele diz, ai deles. Essa expressão, irmãos, ai, né, os ais na Escritura Sagrada, todas as vezes que eles foram proferidos, eles tinham um aspecto de condenação certa, de juízo. Era para colocar pavor naqueles que estavam recebendo os ais. A gente encontra esses ais nos livros dos profetas, Isaías, Jeremias. Nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor, falando os ais dos fariseus, ais dos hipócritas. Esses ais, eles tinham essa característica de certa condenação e tremam aqueles que estão debaixo desse ai. Então, irmãos, ele resume tudo nos dois versículos 16 e 18 sobre essa característica das quais os torna dignos desses ais, que são o versículo 18 e 19. Veja o que ele diz. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Veja novamente o versículo 18. Os quais vos diziam os apóstolos, né? Nos últimos dias haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Qual é o ponto aqui, irmãos, de todo do versículo 11 ao versículo 19? Porque Judas nos dá o indicativo do ponto aqui. Esses falsos mestres, eles são carnais. Eles são carnais. Percebam isso, irmãos. Eles são carnais e o seu ensino reflete essa carnalidade. Eles eram libertinos. Eles diziam, não há nenhum problema você se entregar à carne. Veja a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou. Vocês são livres para se entregar à carne. Não há nada mais contrário ao Evangelho e à graça de Cristo do que isso. E aí Judas está nos mostrando qual é o ponto. O que eles ensinam são exatamente aquilo que eles são e querem que os outros caminhem na mesma trilha da carnalidade. A lei e a obediência, a santidade e a santificação, eles odeiam. Eles seguem, o apóstolo está falando, o nosso irmão Judas está falando, eles seguem a carne e não a Cristo, seguindo as suas paixões. Veja então, irmãos, os adjetivos que Judas usa para falar sobre essa carnalidade deles. Primeiro, eles são inventores de uma religião. Versículo 11. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Pastor, o que isso tem a ver com inventores de religião? Caim, irmãos, os irmãos lembram muito bem disso em Gênesis 4, foi o filho de Adão e Eva, e que quando ele e seu irmão Abel foram se apresentar diante do Senhor, em culto ao Senhor, levando as suas ofertas a ele, Abel foi aceito junto com a sua oferta, e ele tirou do melhor do seu rebanho, e Caim foi rejeitado junto com sua oferta, porque ele tirou, na verdade, a oferta de Abel foi o do melhor do seu rebanho, e Caim foi das suas plantações. O ponto, irmãos, o ponto aqui não é simplesmente
o tipo de oferta, embora isso também é considerado, isso é um ponto importante na interpretação desse texto de Gênesis 4, mas depois nós vamos ver na lei cerimonial que é requerido ofertas que envolvem cereais, que envolvem coisas, produtos da terra. Mas o grande ponto aqui, queridos, é que quando nós expusemos Hebreus 11, os irmãos lembram disso, quando o autor dos Hebreus vai falar de Abel, ele disse que ele foi aceito porque ele ofereceu pela fé. Fé no quê? Fé na revelação de Deus. Eu levantarei um Messias que pisará, eu levantarei um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Abel, ele foi aceito, primeiro ele foi aceito, depois a sua oferta foi aceita, porque ele ofereceu pela fé. Ele ofereceu pela fé. Ele seguiu, irmãos, o padrão que foi ensinado no Éden, do que Deus fez. Deus imolou um animal. O que Abel faz? Imola um animal. Deus requer fé no Messias que foi prometido. Ele o faz em fé. Ele seguiu a religião revelada e que agradava a Deus. Caim não, irmãos. Ele quis ser aceito pelo que fazia, não pela fé. O apóstolo João fala em 1 João, capítulo 3, capítulo 4, que Caim fez o que fez porque ele era do inimigo, ele era de Satanás, ele não era dessa descendência prometida. A religião de Caim, irmãos, e ela continua, queridos. A humanidade está dividida em dois grupos de pessoas. Os filhos da mulher, as descendentes da mulher, os que confiam no descendente da mulher, e os descendentes de Caim. E todas as religiões que são falsas, elas estão entre os filhos de Caim. Os filhos do Senhor, os filhos que creem na descendente do Senhor, a descendência da mulher, eles professam a verdadeira religião. Caim, irmãos, ele inventou uma religião para si, e foi religião de obras. Caim, como disse Augusto Nicodemos, ele é o primeiro falso profeta, o patrono dos heréticos. Ele, por ter oferecido, irmãos, um fruto do seu esforço, ele seguiu a sua vontade no culto, em detrimento da vontade revelada do Senhor. E Calvino, irmãos, resume muito bem essa questão, dizendo, os falsos mestres são os imitadores de Caim, que foi ingrato a Deus e perverteu a adoração a Deus através de um coração ímpio e perverso. É por isso que Judas faz um link. Esses falsos mestres, eles são exatamente como Caim. Eles seguem a mesma trilha de Caim. Eles não estão aí, nem aí para o que Deus falou, para a fé. Eles seguem o seu próprio coração. São invenções. Eles tiram as coisas da sua cabeça. Eles adoram a Deus conforme eles querem, não como Deus requer. Segundo, irmãos, ainda no versículo 11. E motivados de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Queridos, Balaão nos é apresentado em Números 22 a 25, e era um profeta, não do Senhor, mas um profeta mercenário, que profetizava por dinheiro e dizia aquilo que aqueles que lhe pagavam queriam ouvir. Se lhe pagassem, ele profetizava o que aquela pessoa que lhe pagava queria ouvir. Ele era um mercenário. E foi contratado por Baraque, um rei moabita, que temia Israel. Vendo tudo que Israel estava fazendo com os povos da sua região, obviamente Deus tirando os povos daquela terra, ele temeu isso. Então ele contratou Balaão para que Balaão amaldiçoasse ao povo de Deus. Balaão foi fazer as maldições e tentou 3 vezes. E todas as vezes que ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformou essa maldição em bênção. E Baraque falou, eu te contratei para amaldiçoar esse povo, você está abençoando esse povo. Ele disse, esse povo não pode ser amaldiçoado. Esse povo é o povo do Deus vivo e verdadeiro. Mas eu vou te dar uma ideia. Você quer destruí-los? Nós não podemos incitar esse Deus contra eles. Mas se eles desprezarem a aliança, esse próprio Deus vai discipliná-los, vai derramar juízo sobre eles. Coloque algumas das suas mulheres moabitas, para que elas sejam vistas e agarradas pelos israelitas. Os israelitas tenham relações com elas e se casem com elas, e o próprio Senhor se levantará, porque eles fizeram casamento e relações mistas. E foi o que aconteceu, irmãos. No capítulo seguinte, foi isso que aconteceu. Balaão, irmãos, foi o patrono dos mercenários, como Calvino lhe resumiu também. Os falsos profetas eram como Balaão, por uma recompensa, profetizavam por uma recompensa, porque eles adulteraram a doutrina da verdadeira religião por causa do lucro imundo. Por causa do lucro imundo. Não é difícil, irmãos. Não é difícil. Nós encontrarmos em cada esquina e em grandes templos
Os falsos mestres que fazem da religião uma fonte de lucro, como Paulo disse a Timóteo, que os falsos mestres fariam. Eles adulteram o evangelho, chamam isso de evangelho, porque na verdade eles querem agradar o coração dos homens, para ter mais dos homens, por ganância. Essa é a ganância, irmãos, que a gente pode chamar de ganância financeira, mas há uma outra ganância aqui, que é o finalzinho do versículo 11, e pereceram na revolta de Corá. Queridos, Corá, aqui ele é o cabeça de 3 outros cabeças, né, ao todo, ele, Datã e Abirão, descritos lá em Número 16. Eles eram levitas da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi havia um clã, havia uma família, que é a família de Arão, que poderia servir como sacerdote. Apenas eles poderiam servir como sacerdotes. O que é que os levitas desejaram? Deus havia feito a separação. Deus estabeleceu. Do povo de Israel, só a tribo de Levi serve nessas coisas. E da tribo de Levi, só a família de Arão pode oficiar como um sacerdote. O que é que Corá queria? Eles não estavam satisfeitos com a posição que Deus havia dado a eles entre os filhos de Israel. Eles queriam mais. Eles queriam ser como os sacerdotes. Eles queriam ser sacerdotes. Por que só os filhos de Arão e não nós? Nós também temos habilidade. Nós também podemos fazer isso. E o que aconteceu, irmãos? Eles queriam tal ofício sem que Deus tivesse ordenado eles para tal. Sua vontade no tocante ao governo da igreja em detrimento da vontade revelada de Deus. Os falsos mestres ambicionavam poder e posição. E o que foi que o Senhor fez com eles, irmãos? A terra os tragou, os engoliu. Queridos, ambição por dinheiro, ambição por poder sobre os homens, um poder tirânico, são 2 características sempre presentes nos falsos mestres. E para ter isso, irmãos, eles estão dispostos a distorcer e desprezar a palavra de Deus e a sua sã doutrina para estabelecer as falsas doutrinas que lhe deem essas 2 coisas. Ambição por dinheiro e ambição por poder. Ainda, irmãos, Judas continua nos seus, podemos dizer assim, xingamentos santos contra os falsos mestres. Ele diz: estes são homens como rocha submersas em suas festas de fraternidade. Judas diz, irmãos, que esses homens são como rochas submersas. Queridos, nós aqui no Nordeste temos com muita clareza o que são essas rochas submersas, né? Quando a maré está cheia e em uma determinada praia tem rochas ou corais ou algo do tipo, a maré está cheia, normalmente elas cobrem as rochas. E se você navega por esse mar sem conhecer essas rochas, você pode bater esse mar, o seu barco, né, a sua lancha, numa dessas pedras. E isso pode levar o barco, o navio a pique. Mas quando a maré está baixa, nós sabemos onde estão as rochas. Então, veja o que Judas está falando. Que esses falsos mestres, eles são um perigo para a igreja. Eles estão ali escondidos. Ninguém consegue perceber. Mas se alguém dá ouvidos a eles, poderá cair em perigo. E isso está ligado, irmãos, com o que vem em seguida, o versículo 12. Ainda no versículo 12. Eles são glutões, porque eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são glutões, irmãos. Isto é, nesse contexto de serem rochas submersas, que eles estão nessas festas de fraternidade. Eles estão ali dissimuladamente, fingidamente. As festas de fraternidade, irmãos, ou a festa do amor, de amor, há um debate entre alguns teólogos, né, se elas eram apenas refeições comunitárias que os crentes faziam no dia de culto, no dia do Senhor, bem parecido com o que a gente faz aqui, né, todo culto após a noite ou uma vez por mês, ou então a ceia do Senhor, uma referência à ceia do Senhor, ou uma ocasião em que essas 2 coisas aconteciam, o culto, a ceia do Senhor e então a festa do amor. Então há uma discussão em torno disso, mas o ponto aqui os falsos mestres, eles se introduziam no meio do povo, estavam participando dessas coisas da igreja, mas eles eram submersos, ninguém conseguia perceber. Mas uma característica deles eram glutões. Eles se embriagavam, eles agiam como glutões, cujo Deus é o seu ventre. Ainda, irmãos, ele diz, são pastores de si mesmos. Irmãos, lembram que Judas está escrevendo a um grupo de
provavelmente judeus que estão familiarizados com os textos do Antigo Testamento, por isso que ele cita, por exemplo, os exemplos do Antigo Testamento, e também cita livros apócrifos, livros que não são do Antigo Testamento, mas que a cultura judaica do primeiro século estava familiarizada, como o primeiro Enoque, ou a Ascensão de Moisés. Faziam parte da literatura teológica dos judeus. E aqui, irmãos, ele está fazendo referência implícita a um texto de Ezequiel 34, por favor. Abram Ezequiel 34. E talvez, irmãos, depois do que vai vir, esse seja a maior característica dos falsos mestres. Depois do que virá, né? Vai vir uma outra característica, que eles são falsos crentes e hipócritas. Mas veja aqui, Ezequiel 34. Versículo 1 ao versículo 10. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Percebem? A mesma linguagem, apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores a ovelha? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por não haver pastor e se tornaram parte de todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo ao seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam de pasto. Irmãos, vejam que palavra dura. E é exatamente, a gente consegue perceber o eco de Judas aqui. São pastores que apacentam a si mesmos, isto é, eles estão preocupados só consigo, são egoístas, eles querem simplesmente usar do rebanho para ter o seu próprio proveito, mas não fazem o seu trabalho. Queridos, os falsos mestres não se preocupam com o rebanho, eles não pastoreiam, mas apenas querem os benefícios do rebanho. São pastores preguiçosos que malmente fazem o básico do básico, só se preocupam com si mesmos. E também não é difícil encontrar tais falsos mestres que só se preocupam consigo mesmos e não cuidam do rebanho do Senhor, não pastoreiam. E ainda, irmãos, tem mais xingamento santo aqui. Ele continua, versículo 12 e 13. Nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, desprovidas destes, né? Duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias que espumam as suas sujicidades. Queridos, essa expressão aqui, né, até o duplamente mortas e desarraigadas, ela aponta para uma mesma coisa, né? Elas parecem que ele está fazendo referência a uma mesma coisa por imagens diferentes. Eles parecem uma coisa, mas não são. A hipocrisia e a falsidade são marcas dos falsos mestres. Eles não são crentes e não são convertidos. Eles parecem que têm frutos, mas não têm frutos. Você olha para a nuvem que vem, eita, vai chover hoje, mas não chove. Eles fingem, eles não são verdadeiros. E ele ainda fala, eles são ondas bravias do mar que espumam as suas sujicidades. Aqui, irmãos, uma referência ao processo, os irmãos já devem ter visto isso também na praia, é quando o mar, ele devolve o lixo que está no alto mar, que foi jogado lá, né? Então, vai formando aquelas espumas ou aquela sujeira na costa do mar. Se joga lá e o mar vai, então, devolve. Esse processo, irmãos, é para mostrar o seguinte, eles estão o tempo todo mostrando a sujeira do seu coração em seu falso ensino. Eles trazem com as suas sujicidades como ondas. Eles são estrelas errantes, irmãos. As estrelas errantes, ou estrelas cadentes,
elas aparecem lindas, mas elas estão em declínio e são passageiras. Os falsos mestres, eles aparecem lindos em sua piedade, mas são breves e inconstantes. Não seguem na vida cristã, mas apostatam. Queridos, essas são as características, né? Algumas dessas características até aqui. Que isso aqui pode ser resumido no que o Senhor falou em Mateus 7, 15 e 20. Pelo fruto vós conhecereis os falsos mestres. Jesus está dizendo, eles não têm frutos. Eles parecem ter frutos, mas não têm frutos. Eles não são verdadeiros. Eles são falsos e hipócritas. E ainda, irmãos, Judas nos diz que eles são murmuradores e descontentes. E aqui eu cito Calvino para resumir. Aqueles que satisfazem as suas concupiscências depravadas são difíceis de agradar e sombrios, pois nunca ficam satisfeitos. Por isso é que eles sempre murmuram e reclamam, por mais gentis que os homens bons possam tratá-los. E ainda, Judas fala no versículo 16, eles são arrogantes, a sua boca vive propelando grandes arrogâncias. Outras versões colocam, eles são cheios de si. Queridos, no caso, o ponto aqui é, eles vivem proferindo arrogância, isto é, eles têm um coração e posturas arrogantes e cheios em si mesmos. Eles veem a si mesmos acima de todos, são altivos, focam em sua personalidade, constroem a igreja em torno de si, de suas visões, e não no ensino da Escritura. As suas doutrinas refletem uma arrogância contra Deus. Eles vivem propalando arrogância, falando ensinos arrogantes que desprezam a Deus. Eles são aduladores, irmãos, versículo 16, ou seja, eles não elogiam buscando a glória de Deus, como Paulo fazia com a igreja, encorajando seus leitores, não. Eles bajulam para angariar a simpatia das pessoas, falando mentiras sobre elas. Porque essa aqui é a base da bajulação, né? Você fala mentiras, você já exagera ou fala mentiras sobre a pessoa para que você possa conquistar aquela pessoa. Qual é o ponto aqui, irmãos? Os falsos mestres, ele tem uma fala doce. É uma fala que sempre quer massagear o ego. Ele bajula. Ele não quer confrontar com o pecado. A lei, o pecado com a lei. Ele vai sempre falando doce, bajulando, massageando o ego. Você é o centro, você é isso, você é aquilo. E Deus é totalmente desprezado, enquanto os homens são exaltados e aumentados. Eles ainda, irmãos, são sensuais, versículo 17. E aqui há duas possibilidades, irmãos. Pode ser sensual no sentido da sexualidade, isto é, a forma de vestir, a forma de falar, os seus objetivos, os seus desejos, as suas práticas sensuais, no sentido de sexualidade ilícita, né? Alguns comentários debatem isso, ou como Calvino pontua, um simples sinônimo para o oposto de espirituais. Eles são carnais, como se ele tivesse repetido o argumento de carnalidade, né? Quer seja uma coisa, quer seja outra, irmãos. O ponto aqui é, eles são carnais, quer na sexualidade em si mesmo, e aqui também é possível perceber, todo falso mestre, ele deseja três coisas: dinheiro, poder e lidar com a sexualidade de uma forma ímpia. Como, por exemplo, saiu um dia desses no jornal, um homem que se levantou, criou uma igreja com uma revelação, com uma visão, com um sonho, esse é o padrão, e então ele teve um outro sonho, dizendo que ele tinha que adulterar com uma irmã da igreja. Ele chegou para o marido da mulher, leu o texto bíblico de Osés, que fala, vai até a mulher adúltera, né? E ele foi e falou, vai até a mulher do teu irmão e adultera. Ele não leu um assento. E disso ele tomou uma verdade e conduziu a igreja a essa prática. Isso foi um escândalo na cidade onde eles estavam. E por último, irmãos, eles não possuem o Espírito. Então Judas chega à última característica, irmãos. Eles não possuem o Espírito. Irmãos, essa é a última característica, ela resume todas. Eles são carnais, por quê? Porque quem é carnal não é espiritual, não possui o Espírito. O apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 9, nos deixa claro que quem não possui o Espírito não pertence a Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, nos disse que se alguém não possui o Espírito, não pode entender as coisas espirituais. E isso aqui tem tudo a ver com aquilo que Judas falou no versículo 10, que eles não entendem espiritualmente as coisas. Eles entendem racionalisticamente, eles entendem tudo só naturalisticamente. Eles não se submetem à revelação, porque eles não conseguem entender essas coisas. O ponto, irmãos, é que os falsos mestres, em suma, depois de tudo isso que Judas falou,
é que os falsos mestres, eles não são crentes. Eles não são crentes. Amados, essas são as marcas para identificarmos um falso mestre, ou seja, qualquer um que ocupe ou esteja tentando ocupar a cadeira de mestre e possuir essas características constantes, não são como pontuais, mas características perenes, são a evidência de que não são verdadeiros ministros de Cristo. Queridos, não é difícil identificarmos os falsos mestres com essas marcas. A nossa cultura, irmãos, evangelicalista e mística, criou exatamente um ambiente propício para o surgimento dos falsos mestres. Uma cultura evangelicalista que defende sonhos, revelações e visões, que defende megas igrejas, que defende todo tipo de bizarrice que a Escritura não defende, ela criou um ambiente propício para que os falsos mestres cresçam, para que os falsos mestres desenvolvam. E hoje, se na reforma ou no período pós-reforma você poderia se levantar, você está errado, isso que você está ensinando é heresia. Hoje não. Como também a igreja evangélica abraçou o relativismo, você não pode falar. Isso aqui é uma possível interpretação, essa é a sua interpretação. Não julgueis para não ser julgados. Uma má interpretação e aplicação desse texto. E os falsos mestres, eles proliferam-se. E então hoje a tal ponto, estão hoje de tal forma, que quando se fala de evangélico, não se pensa nos tradicionalmente evangélicos. Né? Os presbiterianos, irmãos, eram chamados na Escócia e na Inglaterra de os evangélicos. Eram eles que eram os evangélicos. Hoje a gente precisa se distanciar disso, porque se tornou tão odioso o que esses falsos mestres fizeram, que hoje o mundo não tem mais por referência o ser protestante reformado, uma igreja evangélica, histórica, confessional, que defende a inspiração da palavra de Deus, que é zeloso com a santificação, com o culto, com a vida condizente com a palavra de Deus, com a vida que abranja e afeta todas as esferas da sociedade. Não. O que eles pensam são nos falsos mestres. Ah, você é evangélico? Imagine para mim, irmãos, como pastor. Ah, você é pastor evangélico? Já pensa logo nos falsos mestres. Porque eles proliferaram, irmãos. Mas uma igreja ou um crente com tais critérios claros não se deixa levar por isso, irmãos. Então, queridos, não é difícil nós identificarmos o falso mestre. Qualquer um que deflagrar golpes contra a obediência, como igrejas cheias de pessoas ímpias, igrejas modinhas, igrejas que estão enchendo de pessoas, mas quando você vai ver o ensino daqueles homens, continue como você está. Se você é adúltera, continue adúltera. Se você é homossexual, continue homossexual. E eles continuam. E estão enchendo. E em nossa cidade as pessoas acham que isso é uma maravilha, que bênção. Qualquer um que deflague golpes contra a obediência, aqueles que se sustentam com sonhos e visões e chamam os homens a segui-los em cada sonho, aqueles que estão buscando dinheiro e mais dinheiro, aqueles que estão massageando o ego das pessoas, não consolando com o consolo do evangelho, mas massageando com o pecado do coração de cada homem. Estes, irmãos, são os falsos mestres. E nós não poderemos titubear em nos opor a estes. Se você tem se deixado levar, querido, por algum bajulador, por homens que desprezam a palavra de Deus e seguem os seus sonhos, se você tem dado audiência a eles e nutrido eles, o Senhor te chama a se arrepender. Irmãos, eles são como roças submersas. A gente não deve nem dar audiência. Não, pastor, eu vou só aqui assistir um vídeo. Não, é que eu assisto aqui esse canal de televisão Não, irmãos. Nem audiência. O ensino é algo sorrateiro, irmãos. Se a gente vai se alimentando, daqui a pouco está tomando conta do nosso coração. E os irmãos já perceberam o quão difícil é a verdade se estabelecer no coração pecador. E quão fácil é a mentira se alastrar. Por isso, irmãos, não demos nem audiência. E essa, irmãos, é a utilidade primária dessa porção da Escritura Sagrada. Identificarmos os falsos mestres. Porém, irmãos, ainda há uma outra utilidade para a igreja e para os crentes. Porque diante de textos como esse, irmãos, você pode pensar assim: esse aqui é um pensamento realmente possível. Eu já me vi sendo ganancioso às vezes. Ou então, sou tentado a agir como um glutão e às vezes caio. Ou ainda, já agi egoisticamente, pensando apenas em mim. Ou então, já murmurei e fui descontente. Já adulei alguém para conseguir o que eu queria. Ou mesmo depois de crente, já cometi pecados sexuais. Ou ainda, sou tentado a exibir o meu corpo e minha beleza para chamar atenção para mim. E aí então você pode pensar: eu sou um falso profeta?
Se essas são as características, eu sou um falso profeta? Essa realmente pode ser uma dúvida, irmãos, e um medo sincero no coração de alguns. Mas eu preciso responder essas questões, queridos, porque essa porção da palavra de Deus não foi dada para gerar pânico na igreja. O tempo todo, o tom de Judas não é gerar instabilidade no coração do povo de Deus, mas gerar força para que eles se levantem contra o erro. E é por isso que toda a parte do versículo 17 até o final vai ser para consolar a igreja e mostrar como que um crente, então, é diferente de falsos mestres. Para dizer, igreja, o que eu estou falando aqui não diz respeito a vocês, diz respeito aos falsos mestres. Não fiquem achando que Deus vai condenar vocês. Há uma diferença clara entre vocês e os falsos mestres. E é por isso, irmãos, que preciso deixar claro aqui que, primeiro, irmãos, as características de um falso mestre, elas não são pecados ou quedas pontuais. Nenhum ou outro estão presentes, mas todas presentes o tempo todo. É isso que um falso mestre é. Ele é isso. E sem dúvida, irmãos, um ponto por trás de tudo isso aqui é que é necessário ser mestre, ou seja, ser um ministro ou um oficial na igreja, em qualquer que seja a denominação. Esse é o pressuposto aqui. Segundo, por isso, se você já cometeu ou tem lutado contra esses pecados, como os de um falso mestre, mas você se arrepende, tem nojo do seu pecado, desejo de mudança, você é tão diferente de um falso mestre quanto um céu é diferente da terra. Porque os falsos mestres, eles não querem isso. Eles amam isso, eles são isso, eles usam disso para serem o que eles são, para terem o que eles querem. Mas se você odeia, você é muito diferente de um falso mestre. Foi exatamente, irmãos, como falei, para acalmar o nosso coração que Judas escreveu, o que ele escreveu do versículo 17 até o final, que nós veremos a partir de hoje à noite, queridos. Porém, queridos, diante de tudo isso, mesmo com esse consolo, a gente precisa ter um alerta. Queridos, se essas são as características perenes em um falso mestre, deveríamos ter mais ojeriza ainda de percebermos tais pecados em nós. Queridos, só por ser pecado, nós já devemos odiar. Mas há um agravante aqui. Esses pecados elencados são os pecados presentes nos falsos mestres. Só em nós vermos uma centelha desses pecados em nós, irmãos, deveria nos gerar mais ódio pelo nosso pecado, mais nojo por cometermos essas coisas, queridos. O menor sinal, irmãos, de ganância, o desejo de poder ilícito, a glutonaria, a preocupação apenas consigo mesmo, ou a negligência de se deixar pastorear, ou de pastorear, nos nossos casos, presbíteros, como oficiais, ou o menor indício de hipocrisia, murmuração, descontentamento, arrogância e prepotência, adulação manipulativa, sectarismo e sensualidade, por ser, além de pecados, por si mesmos, já deveriam ser odiados, mas por estarem presentes nos falsos mestres, deveriam nos gerar mais intensidade na busca pelo perdão, arrependimento e mudança, irmãos. Isso também, queridos, isso que Judas nos fala, reforça o argumento de Tiago, na sua epístola, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Queridos, se essa é a condição daqueles que estão ocupando a cadeira de mestre, é um peso muito grande, irmãos. Veja o que está em jogo. O cuidado de não se colocar como mestre é fundamental, queridos. Hoje, irmãos, especialmente com as mídias sociais e a facilidade de se expressar, muitos se colocam nas cadeiras de mestre no tocante à Escritura. Ou ainda, até mesmo, ou independente das mídias, a disposição do coração é de se colocar como mestre quando não são. Ou ainda, a visão eclesiástica e equivocada de muitos, que sai atribuindo a irmãos no meio da igreja, ainda que piedosos, mas que não têm o ofício, que não têm os dons e o conhecimento para tal, mas sai distribuindo no meio da igreja o papel de ocupar a cadeira do ensino. Ou então, irmãos, igrejas que surgem com pastores auto-ordenados, sem vocação, sem dons, sem preparos, se autodenominando pastores, e muitas vezes com as visões e sonhos como desculpas. Tudo isso, irmãos, tudo isso deveria ser evitado e visto com desconfiança diante dessa realidade dos falsos mestres. Essa realidade dos falsos mestres, irmãos, deveria gerar um temor e um ímpeto, ou melhor, um temor e o segurar
o desejo de se fazer mestre. É algo muito sério, irmãos. As consequências aqui estão em jogo. Alguns vão pensar esse tipo de postura, né? Por que você coloca... Por que só os oficiais na sua igreja ensinam? Por que só os presbíteros? Por que só o pastor prega? Por que só os presbíteros ensinam e discipulam? Por causa disso, irmãos. Nós não vamos distribuir na igreja aquilo que Deus não deu. Se Deus não chamou um homem para ocupar um ofício, não deu o dom e o conhecimento, ele não deve ocupar aquele ofício. E se Deus deu, a igreja vai elegê-lo, vai reconhecê-lo e ele vai fazer o que deve ser feito. Por causa disso, irmãos. É isso que tem gerado, o que nós vamos ver a partir de agora, as muitas divisões. Homens que vão se alastrando. Não têm nenhum reconhecimento eclesiástico. Não têm o dom e o conhecimento. Se colocam na cadeira de mestres ou são colocados por outro de uma forma ilegítima. E ali começam a disseminar falso ensino. E ali criam uma igreja para si. Pode pesquisar, irmãos. A maioria das igrejas que começaram por divisão, normalmente, comumente, se deu dessa forma. É algo muito sério, irmãos. Então, vem a segunda parte, queridos, dessas características, que, como eu falei, poderia ser apenas mais uma dessa primeira geral, mas vale a pena colocar a parte pela significância dela. Eles são sediciosos. Veja o versículo 17 e 18. Queridos, a outra característica está aqui. Ele fala dos apóstolos que alertaram e diz qual foi o alerta. Versículo 18. Os quais nos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. São estes que promovem divisão. Queridos, as divisões, elas são uma triste realidade no meio do povo de Deus. E a história da igreja, ela tem mostrado, queridos, que é lamentável ver o padrão que tem ocorrido. Para não dizer que todas, irmãos, mas a maioria delas foi sendo o desejo de poder, orgulho de diversos tipos, ou má compreensão de doutrinas bíblicas e da história da igreja. Isso tem acontecido, irmãos, tristemente no decorrer dos séculos. Mas, queridos, nem toda divisão ela é impiedosa. Houve divisões por doutrina que foram corretas, pois a manutenção de uma aparente unidade violaria e violentaria a fé, e não simplesmente a pureza e a integridade do evangelho, mas o próprio evangelho. E nesse sentido, irmãos, é que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, 1 Coríntios 11, 18 e 19, pois, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Que há algum tipo de divisão que mostra quem é quem. Quando há uma divisão no meio da igreja, ou da igreja de Cristo de uma forma geral, e alguém se coloca num ponto, em contraste com outro, não há aqui um relativismo da parte do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que isso separa de quem. Quem é que está defendendo a verdade e quem está defendendo a mentira ou o erro. Ele até compreensível que aconteça. Mas, de uma forma geral, irmãos, nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo fala da odiosidade que é a divisão. E que nós devemos lutar pela unidade do povo de Deus em tudo o que for possível, irmãos. E assim, queridos, nem toda divisão é provocada por falsos mestres. Mas todo falso mestre provoca divisões. É sutil a diferença, irmãos. E é por isso que nós temos que ler todos os critérios. Durante a Reforma Protestante, o tempo todo os romanistas queriam acusar os reformadores de falsos mestres, porque eles estavam dividindo a igreja. Então, os falsos mestres que não tinham as marcas dos falsos mestres argumentavam que eles não estavam dividindo a igreja. Eles estavam, na verdade, retornando à verdadeira profissão de fé da igreja, que havia sido adulterada e perdida. E como a igreja de Roma não queria mudar, a divisão foi inevitável. A divisão, irmãos, no caso dos falsos mestres, é fruto do que eles são. Eles desprezam as autoridades, eles são gananciosos, eles são pastores de si mesmos e bajuladores, e eles querem com isso exercer domínio sobre os crentes de uma forma usurpadora, e eles vão, então, promover divisões para ter isso, que é o que eles querem. Como eu disse, irmãos, há divisões que são necessárias para a preservação da verdade, como a
aconteceu, é um exemplo disso, a separada igreja de Roma, que insistia em uma apostasia do evangelho. Mas, sem dúvida alguma, irmãos, é algo raro, é algo que nós devemos lutar com todas as nossas forças para que não aconteça. Martin Lloyd Jones, por exemplo, ele, fazendo referência ao ensino de John Owen, um puritano do século XVII, que escreveu uma obra contra as divisões, ele diz o seguinte: o cisma, né, a divisão, é um grande pecado, é coisa muito grave. Ninguém deveria se fazer culpado de cisma. Embora, irmãos, nunca com relativismo, negociando a verdade ou amordaçando a possibilidade de estabelecê-la, devemos sempre ter um espírito de unidade, começando da igreja local, e então trabalhando com toda a igreja do povo de Deus, até mesmo com outras denominações, entendendo os limites, não se furtando de dizer, eu penso que você está errado, mas se ele defende o que a Escritura fala no tocante à Trindade, a divindade de Cristo, da Escritura, da salvação, são nossos irmãos, independente das questões. Aqui, então, irmãos, reside o papel da confessionalidade, uma aplicação para nós hoje, no proteger a igreja dos falsos mestres da divisão. A confessionalidade, irmãos, como nós, por exemplo, a igreja presbiteriana, subscreve os padrões de fé de Westminster. Ela estabelece os limites do que nós devemos crer, do que nós devemos ensinar. A confessionalidade expressa, é isso que nós cremos como ortodoxo, é isso que nós cremos como verdadeiro em todas as suas partes. Por isso, irmãos, cuidado com os que se opõem à confessionalidade ou a negligenciam. E é novamente um padrão. Normalmente, os que desprezam a confessionalidade ou a negligenciam, eles, na verdade, estão caminhando por uma outra trilha, porque eles querem estabelecer a sua própria verdade, eles querem estabelecer o seu próprio domínio, eles desprezam aquele limite que foi posto para proteger a igreja. Aliás, como o próprio Martin Lloyd Jones falou, e diga-se de passagem, ele não era presbiteriano, tá bom, irmãos? Mas ele mesmo falou, os padrões de fé de Westminster foi a última tentativa do interesse pela unidade evangélica protestante na Inglaterra. A confessionalidade de Westminster, a qual nós subscrevemos, foi exatamente um esforço de juntar diversos irmãos de diversas tradições, embora sua maioria predominantemente presbiteriana, mas tinha a representação de todos, para estabelecer uma verdade e unidade. Cuidado, irmãos, com quem ensina o que vai ser ensinado. Apenas oficiais ordenados, irmãos, preparados com juramento de subscrição, devem ocupar a cadeira de ensino, irmãos. Isso não é rigorismo, isso não é radicalismo. Isso é zelo, irmãos. Isso é para proteger a igreja de Cristo. E perceba que todas as vezes que essas coisas são desprezadas, a igreja descamba em um grande problema. Olhem para nossa mãe, a igreja dos Estados Unidos que plantou a igreja presbiteriana no Brasil. Vejam onde ela está. Sabe com que começou? Com homens sorrateiros, com características aqui elencadas, desprezando aquilo que estabelecia os limites da interpretação correta. A Escritura é a fonte de autoridade. Eles se levantavam e não. A Escritura não é inspirada. Mas você subscreveu um padrão que fala isso. Então vamos mudar o padrão. Vamos estabelecer, tirar esse limite. Então ela descambou em uma série de problemas. Se não é oficial e não foi ordenado para tal, não tem dons,